Dando continuidade ao nosso módulo, a primeira pergunta que eu faço para você é: quais os benefícios de ser uma pessoa produtiva? Ah, Patrícia, o que é isso? Eu quero também ser isso. Então, ser produtivo, o primeiro ponto é: gera valor. Vai te permitir construir uma relação de win-win, que é o quê? Ganha-ganha. Você entrega mais valor para a empresa, você ajuda os seus gestores a otimizarem, principalmente o uso de recursos, como tempo e dinheiro. E em contrapartida, ele sendo líder, que é o que eu espero que você esteja numa empresa em que realmente o líder seja líder e não chefe, você vai sim ser valorizado, ser reconhecido, vai avançando ali na carreira e, claro, tendo mais conquista, autorrealização e alcançando um patamar mais bem-sucedido em todas as áreas da sua vida. E é isso que eu quero para você e é isso que você vai conseguir. E o segundo ponto que eu quero trazer aqui, a produtividade, ela garante o seu tempo. Quanto mais produtivo você é, mais tempo você vai ter. Por isso é muito importante você aprender a gerenciar o seu tempo e nos próximos módulos a gente já vai aprender sobre isso. Terceiro ponto que eu quero que você já tenha em mente é que a produtividade ela vai provocar o seu foco. Como assim? Vou te explicar. O foco é quando a gente presta atenção em uma coisa. Você sabe a diferença entre foco, atenção e concentração? O foco é quando você presta atenção na coisa. Patrícia, o que é atenção? Atenção é quando você presta atenção nos detalhes dessa coisa. Por exemplo, o passador de slide. Tem aqui a marca escrito de cinza, ele tem um rótulozinho aqui amarelo. Quando você presta atenção nos detalhes dessa coisa, e é muito importante você perceber em que você está focando e em quais os detalhes que você anda observando na sua vida. Por exemplo, se você estiver focando nos pontos negativos, no lado da negatividade, aquilo vai se expandir. Na sua empresa, por exemplo, você está focando nos problemas e potencializando os problemas? Aqui, eu sempre defendo que você tem que olhar para os problemas, mas com uma visão de solução. Você tem que olhar para os problemas para solucioná-los e não potencializar e se vitimizar diante dos problemas. Por isso que eu sempre falo, eu concordo muito com Daniel Goleman, quando ele fala: a sua realidade é a sua atenção. A sua atenção vai gerar a sua realidade. E aqui, quando você junta foco e atenção, você tem o quê? A concentração. E por isso que eu quero que você comece a desenvolver o seu foco, a sua atenção e a sua concentração. E produtividade, ela nunca é um acidente. Nunca. Ela é sempre o resultado de um comprometimento com a excelência, com o seu planejamento, a gente também vai aprender aqui no nosso curso, e um esforço focado. E o quarto ponto que eu quero trazer aqui para você sobre o benefício em você ser produtivo é: a produtividade ela metrifica o seu progresso, que é o que mais te motiva. Os resultados fazem com que nós percebamos o nosso progresso. Por exemplo, você começa a atuar na área que você deseja, no projeto que você decidiu. A gente vai ver, inclusive, no próximo módulo, a gente saber definir objetivo, definir meta. Aí, uma vez definida a sua meta, você vai começar a colocar em prática. E aí você vai ter os resultados. A partir do momento que você tiver os resultados, você vai fazer o quê? Você vai perceber que você vai estar progredindo. E sem ação, ó, foca aqui. Tenha foco, atenção e concentração. Quando você entrar em ação, você vai começar a ver seus resultados. E isso vai te motivar. O resultado, ele é o maior motivador que tem. Por isso que eu quero que você entre em ação e você vai entrar e vai começar a ver os resultados na sua vida. Tanto pessoal quanto profissional. Combinado? Eu gosto sempre de falar que a maior vilã da produtividade é a falta de clareza. E aqui a gente abordou sobre os benefícios em ser produtivo e agora eu vou abordar
o que você não pode ser, que é improdutivo. Os resultados da improdutividade são: você vai ter menos realizações. E aqui, só antes de eu entrar nesse ponto, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu vejo muitas pessoas que não têm clareza. E a falta de clareza, por exemplo, se você não tiver uma visão de futuro, da onde você quer chegar, e assim, por isso que nesse primeiro módulo a gente vai abordar sobre mentalidade, o que acontece? A gente fica limitado e a gente não consegue agir por falta de clareza. E aí você não vai estar conquistando seus sonhos, os seus objetivos. E eu quero isso para você, para justamente ter voos mais altos, ter mais resultados. Por isso que, não sei se você sabe, mas já fica aqui no seu radar, quando a gente define meta e tem clareza dessa meta, coloca a meta tangível, realizável, o que acontece? A gente triplica a capacidade de execução e de realização. Por isso que a gente vai abordar sobre isso. E o contraponto da falta de clareza é a gente ter o quê? Uma clareza eficaz. Saber exatamente onde você quer chegar e o que você precisa fazer para chegar. E em relação a isso, a gente tem que ter um propósito muito bem definido. E claro, apoiado no desejo. E aqui, foca aqui, ó. É uma vontade ardente de fazer acontecer. Ter gana mesmo, sabe? Você querer fazer acontecer, mudar a sua realidade, sair daqui de onde você se encontra e ir para o próximo nível. Você tem que querer isso para você. Porque se você não quiser, quem vai fazer por você? É você que muda a sua realidade. E a gente precisa entrar em ação. Em relação a gente começar a colocar o sonho, realmente sair do papel e entrar no plano de ação, a gente precisa tomar uma decisão. Tomar uma decisão e, assim, é o que eu sempre falo, melhor ainda se essa decisão estiver pautada nos seus valores. Nos princípios gerais, por exemplo, de justiça, de integridade. Uma coisa também muito importante que você também precisa começar a desenvolver, que são as virtudes da temperança, as virtudes da caridade, coisas que realmente estejam agregando valor na vida do outro. E não só numa visão egocêntrica de você só agregar valor para a sua vida. É a gente realmente contribuir com o outro. Já fica aí no seu radar das possíveis virtudes que você pode sim desenvolver. A temperança, que por exemplo é o equilíbrio, você colocar temperos na medida certa. Você é impulsivo? Comece a desenvolver a temperança, de realmente ter mais equilíbrio, de realmente colocar um tempero aonde realmente, na quantidade certa, onde realmente vale a pena. Já fica aí no seu radar. De nada adianta se você tomar essa decisão, amanhã virar e simplesmente decidir por outra coisa. Você tem que tomar a decisão e sustentar essa decisão diariamente, todos os dias e, claro, blindando a sua mente de distrações internas, opiniões externas que não estão alinhadas com seu objetivo de vida, seu objetivo profissional. E, sem dúvidas, sabe aquelas pessoas que geralmente influenciam negativamente, onde chegam num ambiente, contagiam com aquela energia, sabe? Aquela pessoa que só reclama, se vitimiza e acaba às vezes querendo levar a própria negatividade para o ambiente, para as outras pessoas. Comece a se cercar de pessoas mais otimistas, que realmente estejam focadas no objetivo de vida, que querem fazer crescer, fazer acontecer. Combinado? Porque com certeza isso já vai mudar um pouco a sua visão sobre a vida, sobre os resultados. A gente tem que alimentar o nosso entusiasmo. E quando eu falo sobre isso, é você realmente começar a fazer, amizades, alianças amistosas, pessoas que estão com o mesmo propósito para juntos alcançarem o inimaginável. Por exemplo, eu falo muito sobre mastermind, por exemplo, que é o quê? Uma mestre-mente. Quando você, por exemplo, tem um sócio, você e ele pensam juntos e formam ali
uma terceira solução que sozinho às vezes você não conseguiria. Só que isso é possível e é ideal quando os dois estão na mesma sinergia, no mesmo propósito. Comece a buscar esse tipo de amizade. Comece a buscar pessoas no seu trabalho com essa mesma sinergia, para vocês juntos fazerem algo melhor e diferente do que andam fazendo. Combinado? E em relação a gente começar a analisar as perdas de você ser improdutivo. A primeira perda, eu até já tinha colocado en passant, brevemente, é sobre o seguinte. O primeiro ponto de uma pessoa improdutiva é aquela o quê? Acaba deixando os seus sonhos se dissiparem. Porque a pessoa faz o que ela não realiza. Ela não consegue ter conquistas pessoais, conquistas profissionais. E a segunda grande frustração, vocês podem observar aí no slide, é a seguinte: muito planejamento e pouca ação. Aqui é o seguinte, às vezes você planeja, tem 1000 ideias, 1000 planos, faz o quê? Não coloca em prática. Fica só no campo das ideias. Isso também é uma forma de procrastinar que a gente já vai ver na próxima aula. E aí, o que eu falo pra vocês? Vocês têm que começar a identificar se vocês estão com algum medo. Medo do fracasso? Tem gente, pode parecer estranho, mas tem gente que tem medo do sucesso. De não saber lidar com o sucesso. Parece loucura, mas existe. Inclusive, se você é esse tipo de pessoa, já vamos começar a ressignificar, dar um novo significado para isso. Porque, com certeza, ser bem-sucedido é um lugar muito bom e com mais realizações, não só pessoais, mas também profissionais. E, claro, em relação a outros possíveis medos, né? Medo de errar. Você tem medo de errar? Medo de achar que nunca está bom o suficiente. A gente vai abordar aqui no nosso método sobre os sabotadores, que a gente também já vai aprender a neutralizar. Quando o crítico está muito alto, você se critica muito? Tem vergonha, às vezes vergonha de falar em público? Ou alguma insegurança, vergonha, qualquer outra vergonha? Uma coisa eu já quero que você tenha em mente. Se não for real, você tem que começar a agir. Porque às vezes está só na sua mente. Não é real o medo que às vezes você está tendo. E aí a gente tem que identificar se é real ou não. Porque o medo, ele é útil muitas vezes. Por exemplo, uma situação de perigo, o medo vai fazer o quê? Você correr, fugir. E isso é importante. Mas o medo, quando está te paralisando, a gente tem que extinguir. Para justamente começar a fazer acontecer. Terceiro item, vocês podem observar aí no slide, que é o fato de você ser improdutivo ou estar sendo improdutivo, você vai muitas vezes ter um planejamento incorreto, não vai se planejar direito, pode ter o quê? Custos altos. E aí vai ter que parar a execução da tarefa ali no meio do caminho, porque você não previu esse tipo de coisa. Os custos às vezes são mais altos do que realmente você estava planejando. E em relação a isso, uma dica prática que eu já dou é: quando for planejar, você já tem que começar a identificar quais são os possíveis problemas advindos dessa execução. E o que acontece? Às vezes você não previu os custos altos durante a execução, e aí o que aconteceu? Você teve que paralisar determinada tarefa, determinado projeto. Você poderia muitas vezes ter previsto, ou se não, ter feito uma reserva de emergência, por exemplo, financeira, para poder usar, se caso necessário, poder usar esse dinheiro. E assim, às vezes há atrasos exagerados e com cancelamento do projeto durante a execução pela percepção tardia e inequívoca dos custos reais da execução. Isso já aconteceu com você? Já fica aí no radar para realmente antever os possíveis problemas e, principalmente, focar já na solução antes mesmo do problema acontecer. Correto? E aí o quarto problema de uma pessoa improdutiva, é só observar aí no PowerPoint,
é a falta de reconhecimento dos líderes. Pessoas muitas vezes reclamando por não estarem no emprego que gostariam, por não serem valorizadas e reconhecidas. Isso acontece com você? Você está numa empresa em que você não se sente valorizado? Aqui você tem que realmente começar a perceber algumas questões. A primeira delas é: eu vejo muitos funcionários correndo de um lado para outro, fazendo muita coisa, até tendo burnout, que é o excesso ali de trabalho. E inclusive é uma coisa que, caso você esteja se sentindo completamente sobrecarregado, estressado demais no trabalho, aí realmente tem que procurar a área de saúde para ver se enquadra nessa questão. O quinto problema de uma pessoa improdutiva é as pessoas receberem demandas demais e elas até se comprometem por conta da quantidade de demandas, mas procrastinam demais. Elas não sabem muitas vezes dizer não, por isso que a gente vai falar sobre isso aqui no nosso método. E muitas vezes acontece que as pessoas perdem tempo com o que não deveriam, elas não sabem priorizar. A gente também vai aprender isso aqui no nosso método. E acontece muitas vezes da pessoa terminar perdendo o prazo e quebrando as suas promessas, não cumprindo os compromissos que deveria. Por isso que é muito importante a gente aprender a dizer não. E a gente aqui indo para o nosso último problema em ser improdutivo é, com certeza, a perda da produtividade. Talvez você esteja nessa situação ou vendo muitas pessoas nessa situação. As pessoas em geral, elas têm como resultado o quê? Estresse, que é o hormônio do cortisol, ansiedade, exaustão. Sabe aquela pessoa que vive desanimada, vive cansada, às vezes com uma sensação de culpa exorbitante, elevadíssima, vergonha muitas vezes em relação aos outros, justamente porque não consegue cumprir com os compromissos, vive chegando atrasado no compromisso. Para a gente finalizar essa parte do nosso módulo, comece realmente a ver que tipo de pessoa você quer começar a ser. Produtiva, com mais conquistas, mais realizações, mais prosperidade, ou uma pessoa improdutiva, acumulando estresse, ansiedade, exaustão? Fica essa pergunta, pare um minuto para refletir e já acesse a nossa próxima aula. Te vejo já já.